Antes de Samuel ser profeta, antes de ungir reis, antes de sua voz se tornar a mais temida e respeitada em todo Israel, ele era apenas um menino que dormia no templo e ainda não sabia reconhecer a voz de Deus. Para entender Samuel, precisamos começar com sua mãe. Porque Samuel não foi planejado por uma família comum, ele foi arrancado do silêncio por uma promessa feita em desespero por uma mulher que a maioria dos homens ao seu redor havia decidido ignorar. O nome dela era Ana. E o texto bíblico a apresenta em uma situação específica. Ela era uma das duas esposas de um homem chamado Eucana, e a outra esposa, Penina, tinha filhos. Ana não tinha nenhum. O texto diz que o Senhor havia fechado o ventre de Ana, não como punição, o texto não diz isso, apenas como fato. E esse fato era suficiente para que Penina a provocasse, ano após ano, durante as viagens anuais ao tabernáculo de Siló. Siló era o lugar onde o tabernáculo estava, a tenda sagrada que os israelitas haviam carregado pelo deserto e que agora repousava em uma cidade nas colinas de Efraim. Era o centro religioso de Israel no período dos juízes, antes de Jerusalém existir como capital. A família de Eucana fazia essa peregrinação todo ano para oferecer sacrifícios e adorar. Era um ato de fidelidade religiosa em uma época em que Israel estava longe de ser um povo fiel. O livro dos Juízes que precede Samuel descreve um Israel em espiral de apostasia repetida. E nessas visitas, Penina provocava Ana. O texto hebraico usa uma palavra forte, zarará, que significa adversária, angustiante. Não uma rivalidade suave, uma opressão ativa e deliberada sobre a ferida mais exposta de Ana. Eucana amava Ana. O texto deixa isso claro. Ele lhe dava uma porção dupla das ofertas. Mas quando ela chorava e recusava comer, ele disse a ela a coisa mais bem intencionada e mais completamente inadequada que um homem pode dizer: "Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos?" Ana não respondeu ao marido. Levantou-se e foi ao tabernáculo. E lá, diante da entrada do lugar sagrado, fez algo que o sacerdote Eli, sentado em seu lugar habitual, observou com crescente desconfiança. Eli era o sumo sacerdote. Via os lábios de Ana moverem-se, mas não ouvia nenhuma voz. Na lógica religiosa e social da época, uma mulher movendo os lábios em silêncio em um lugar sagrado tinha uma explicação óbvia. Estava bêbada. Eli se levantou e repreendeu Ana. Disse a ela que deixasse o vinho. E Ana, em um momento que o texto apresenta com uma dignidade extraordinária, não se humilhou nem explodiu. Respondeu com precisão: "Não sou mulher bêbada, sou uma mulher de espírito angustiado." E então Ana fez a promessa: se o Senhor dos Exércitos lhe desse um filho, ela o devolveria ao Senhor por todos os dias de sua vida, e navalha não tocaria em sua cabeça. Ela estava prometendo entregar o que ainda não tinha, e prometendo que seria dele, não dela. Eli ouviu a explicação de Ana e sua postura mudou completamente. Disse a ela: "Vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda o que pediste." Não foi uma profecia, foi uma bênção pastoral, mas foi suficiente. Ana se levantou. O texto diz que o rosto dela não estava mais triste, não porque o filho havia chegado, ele ainda não existia, mas porque algo havia mudado na oração. Ela havia colocado o peso em outras mãos. A família voltou para Ramá. Eucana e Ana dormiram juntos. E o texto diz, com a brevidade direta que caracteriza a narrativa hebraica, o Senhor se lembrou dela. Ana concebeu e, no devido tempo, deu à luz um filho. Ela chamou o filho de Samuel. O nome hebraico Shemuel significa pedido a Deus, ou ouvido por Deus. Cada vez que alguém chamasse seu nome, ela estaria ouvindo o eco da oração que o trouxe ao mundo. E então, Ana fez algo que a maioria das mães honestamente não faria. Quando chegou o tempo de subir novamente a Siló para a peregrinação anual, ela ficou em casa. Disse ao marido: "Quando o menino for desmamado, eu o levarei, e ele ficará lá para sempre." Eucana concordou. O texto registra sua resposta com uma generosidade que frequentemente passa despercebida. "Faz o que te parecer bem. Fica até que o desmames, somente que o Senhor confirme a sua palavra." Ele não protestou, não argumentou, confiou. Nos anos de desmame,
que no mundo antigo levavam entre 2 e 4 anos, Ana ficou com Samuel. Esses foram os únicos anos que ela teria com ele, e o texto não descreve esses anos. Não há cenas de infância de Samuel com sua mãe. Temos que imaginá-las. O que Ana ensinou a Samuel nesses anos? O texto não diz. Mas podemos inferir, ela lhe ensinou quem ele era. Lhe ensinou que ele havia sido pedido, que havia sido prometido, que pertencia a algo maior do que a família que o cercava, e então chegou o dia. Samuel havia sido desmamado, e Ana cumpriu o voto. Preparou os animais para sacrifício, levou farinha e vinho, e levou Samuel. O texto diz que o menino era ainda muito novo, ao tabernáculo de Siló. Eles foram diante de Eli, e Ana disse ao sacerdote: "Este é o menino pelo qual orei. O Senhor me concedeu o que pedi. Por isso eu também o cedo ao Senhor. Por todos os seus dias ele é cedido ao Senhor." E ali adoraram o Senhor. E então Ana cantou. O cântico de Ana é um dos mais extraordinários do Antigo Testamento, uma explosão de teologia e louvor que começa com a alegria de uma mãe que acabou de entregar o filho e que articula uma visão de Deus que vira o mundo de cabeça para baixo. O cântico de Ana prefigura o Magnificat de Maria a milênios de distância. A mesma estrutura, a mesma teologia de Deus invertendo hierarquias humanas. Os pobres são levantados, os poderosos são abatidos, os estéreis geram filhos. E a pedra fundamental é que o Senhor é o único que conhece e pesa as ações humanas. E então Eucana e Ana voltaram para Ramá, e Samuel ficou. O texto registra isso com 4 palavras em hebraico: Vehanar Hayá Mesharet, e o menino estava servindo ao Senhor diante de Eli, o sacerdote. Para entender o que Samuel encontrou em Siló, precisamos entender Eli. Porque o homem a quem Samuel foi confiado era simultaneamente uma figura de autoridade religiosa genuína e um pai que havia falhado completamente com seus próprios filhos. Os filhos de Eli eram Hofni e Finéias, sacerdotes no tabernáculo. E o texto os descreve com uma clareza brutal. Eram filhos de Belial, homens sem escrúpulos que não conheciam o Senhor. Eles roubavam as ofertas dos israelitas. Eles dormiam com as mulheres que serviam na entrada do tabernáculo. Eli sabia. O texto deixa isso explícito. Ele ouviu o que seus filhos faziam e os repreendeu. Mas a repreensão foi insuficiente. Ele não os removeu. Não os puniu de forma que tivesse consequência. Ele escolheu seus filhos acima do chamado. Era nesse ambiente que Samuel cresceu. Não em uma família saudável. Não em um contexto de liderança religiosa íntegra, mas em um tabernáculo onde o sagrado e a corrupção coexistiam, onde a presença de Deus habitava ao lado de sua profanação. O vestuário de Samuel é mencionado explicitamente no texto. Ele usava um éfode de linho. O éfode era uma veste sacerdotal, uma criança vestida como sacerdote no tabernáculo. Eli estava formando Samuel para o serviço sagrado desde o início. E todo ano, Ana subia com Eucana para o sacrifício anual. E todo ano, ela trazia uma túnica pequena que havia feito para Samuel. Uma túnica nova a cada ano. O crescimento do filho medido em tecido. E todo ano, Eli abençoava Eucana e Ana. Que o Senhor te dê filhos desta mulher pelo menino que ela cedeu ao Senhor. E o texto registra que Ana concebeu mais 3 filhos e 2 filhas. A devolução excedeu o investimento, como frequentemente acontece nas economias do divino. Samuel crescia. O texto usa essa frase repetidamente, Vehanar Samuel Gadel, e o menino Samuel crescia. Crescia em estatura, crescia em favor diante do Senhor e diante dos homens. A mesma frase usada mais tarde para descrever o jovem Jesus em Lucas. O que Samuel aprendia no tabernáculo? Aprendia os rituais do sacrifício, quando e como os animais eram oferecidos, quais partes pertenciam ao sacerdote e quais eram queimadas para Deus. Aprendia as leis de pureza que governavam quem podia entrar e onde. Aprendia a manejar os objetos sagrados com o cuidado que exigiam. Aprendia também pela observação negativa, o que os filhos de Eli faziam que não devia ser feito.
O tabernáculo de Siló era uma escola de teologia pelo exemplo e pelo contra-exemplo simultaneamente. Samuel aprendia o sagrado pelo contato com quem o honrava e pelo contato com quem o profanava. Havia também a questão da solidão. Samuel não tinha irmãos no tabernáculo, não tinha colegas de sua idade. Tinha Eli, um homem muito mais velho, com seus próprios filhos adultos e seus próprios fardos, e tinha o espaço sagrado ao redor. O texto menciona que Samuel dormia no templo, especificamente no lugar onde estava a Arca da Aliança. Essa era sua câmara de dormir. Sua vizinhança de noite era o objeto mais sagrado que Israel possuía, o lugar onde a presença de Deus havia escolhido habitar. A lamparina do templo queimava toda a noite e era apagada ao amanhecer. Essa é uma detalhe que o texto preserva. E é nesse detalhe que a cronologia da noite em que Deus chamou Samuel se ancora. A lamparina ainda estava acesa. Era antes do amanhecer, a última hora da noite. Mas antes da noite da chamada, precisamos entender o que o texto diz sobre o estado espiritual de Israel naquele momento. Ele diz algo extraordinário e perturbador. A palavra do Senhor era preciosa naqueles dias. Não havia visão frequente. Havia chegado ao tabernáculo um homem de Deus, um profeta anônimo, que havia pronunciado um oráculo de julgamento sobre Eli e sua família. 2 filhos morrerão no mesmo dia. A linhagem sacerdotal de Eli será cortada. Um sacerdote fiel será levantado em seu lugar. Eli ouviu o oráculo e não mudou nada. Isso é uma das dimensões mais trágicas da narrativa de Eli. Ele era capaz de reconhecer a voz de Deus quando ela chegava através de outros, mas não tinha poder ou vontade de agir sobre o que reconhecia. Era nesse contexto Eli envelhecendo, seus olhos ficando fracos, seus filhos corrompidos, um oráculo de julgamento pendente, o silêncio profético generalizado em Israel, que chegou a noite em que Samuel ouviu seu nome pela primeira vez. O texto descreve Samuel como um Naar, um jovem, não uma criança pequena, mas um adolescente ou jovem adulto. Ele estava no tabernáculo há anos. Conhecia cada ritual, cada objeto, cada rotina. Mas não conhecia ainda, o texto especifica, a voz do Senhor. E então veio a voz, Samuel, e o texto descreve apenas a voz, sem forma, sem luz, sem aparição, ouviu seu nome, Shemuel, e fez o que qualquer criança razoável faria. Foi até o único adulto disponível no espaço. Eli estava dormindo. Samuel o acordou. Aqui estou, pois me chamaste. E Eli, com a paciência de um homem velho acordado no meio da noite, disse: Não te chamei, volta a dormir. Samuel voltou e deitou, e a voz chamou de novo: Samuel. E ele foi novamente até Eli. E Eli disse novamente: Não te chamei, meu filho, volta a dormir. O texto nota que Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Ele não tinha como saber, e chamou uma terceira vez. E Samuel foi pela terceira vez até Eli. E foi então que Eli entendeu: o Senhor estava chamando o menino. E deu a Samuel as instruções que mudaram tudo. Volta, e se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel voltou, deitou, e a voz veio pela 4ª vez, e desta vez Samuel respondeu com as palavras que Eli havia lhe dado: Fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor falou. O que Deus disse a Samuel naquela noite não foi uma missão gloriosa. Não foi um chamado para liderar exércitos ou ungir reis. Isso viria depois. Foi um oráculo de julgamento sobre Eli. A primeira palavra profética de Samuel era sobre o homem que o havia criado. A mensagem era a confirmação e expansão do oráculo anterior. O julgamento sobre a casa de Eli era definitivo. E não haveria expiação possível nem pelo sacrifício nem pela oferta. Eli havia honrado seus filhos mais do que a Deus. E havia sabido e não agido. Samuel ficou deitado até a manhã. O texto diz isso explicitamente. Ele ficou deitado até o amanhecer. E então abriu as portas do tabernáculo, como era sua tarefa habitual. A rotina continuando, enquanto o interior havia mudado completamente. Samuel tinha medo de contar a Eli o que havia ouvido.
O texto usa uma palavra forte, wa'yirá. Ele temeu. Não o medo de punição física, mas o medo de entregar a um homem que amava uma mensagem que destruiria o que restava de sua esperança. Eli chamou Samuel, disse, meu filho. E Samuel respondeu, aqui estou. E Eli perguntou, que palavra é esta que te foi dita? Não me escondas nada, assim te faça Deus, e outro tanto, se me esconderes alguma coisa de tudo o que te disse. E Samuel contou, tudo, não escondeu nada. O texto diz que Samuel lhe contou todas as palavras, sem lhe esconder coisa alguma. Para um jovem contar a seu mestre e pai substituto que Deus havia decretado o fim de sua linhagem, isso exigiu uma coragem que o texto não comenta, mas que está presente em cada palavra. E então Eli disse algo que é uma das respostas mais extraordinárias ao julgamento divino em toda a Bíblia hebraica. Não protestou, não negou, não implorou, disse apenas, é o Senhor, que faça o que bem lhe parecer. E Samuel cresceu. E o Senhor estava com ele, e não deixou cair nenhuma de suas palavras. E todo Israel, de Dan até Berseba, soube que Samuel era fiel profeta do Senhor. Mas precisamos pausar aqui e fazer a pergunta que o texto não faz, mas que qualquer leitor honesto precisa fazer. O que custou a Samuel tudo isso? O que significa crescer sem família, dentro de um espaço sagrado corrompido por dentro, sendo formado para um ofício que sua primeira noite de exercício lhe mostrou que seria doloroso? A formação de Samuel foi a formação da solidão e da observação. Ele aprendeu a ver o que outros não viam porque passou seus anos de infância e adolescência em um lugar onde havia muito a ver e ninguém para conversar sobre o que estava sendo visto. Ele também aprendeu a distinguir. No tabernáculo de Siló havia o sagrado e havia a sua profanação lado a lado. Crescer nesse ambiente forçou Samuel a desenvolver uma capacidade de discernimento que seria a ferramenta central de seu ministério profético posterior. E havia a relação com Eli, complexa, assimétrica, formativa. Eli era um pai que havia falhado com seus filhos biológicos, mas que havia, involuntariamente, feito algo diferente com Samuel. Havia dado ao menino estrutura, rotina, treinamento e o modelo, ainda que imperfeito, de alguém que conhecia o Senhor. Havia também a memória de Ana. Samuel não tinha Ana presente, mas tinha a consciência de ter sido pedido, prometido e entregue. Essa é uma identidade específica que poucos seres humanos carregam, a de saber que existem porque alguém orou desesperadamente e prometeu em troca. A visita anual de Ana e Eucana era o único contato de Samuel com sua família de origem. Cada visita marcando um ano de crescimento, uma túnica maior, uma criança se tornando adolescente, se tornando jovem. E depois eles partiam, e o tabernáculo era novamente o único mundo disponível. O que o texto não conta, e que precisamos imaginar, é o que Samuel fazia com a saudade, com o espaço entre as visitas anuais, com os momentos em que uma criança normal correria para a mãe e ele não tinha para onde correr. Talvez seja por isso que quando a voz chamou, Samuel foi. Não porque era corajoso, era porque estava acostumado a responder às chamadas no espaço que habitava. O tabernáculo era seu lar, e quando seu lar falou, ele foi ver quem estava chamando. A vida de Samuel antes de ser profeta foi uma vida de serviço ordinário em um espaço extraordinário, de rotinas sagradas realizadas por mãos que ainda estavam crescendo, de observação silenciosa de grandeza e falha lado a lado, de espera sem saber o que estava esperando. Foi uma vida formada pelo voto de outra pessoa antes de ele poder fazer votos próprios, formada pela fé de uma mãe antes de ele ter fé própria, formada pela obediência de uma família antes de ele poder escolher obedecer. E foi uma vida de silêncio divino, um Israel que não ouvia a voz de Deus com frequência, atravessado por uma única noite em que o silêncio terminou. E o primeiro a ouvir a nova voz de Deus foi o menino que havia crescido dormindo ao lado da arca. Depois dessa noite, Samuel nunca mais seria apenas o menino que servia no tabernáculo, mas ele ainda era esse menino quando a noite terminou. As mãos que abriram as portas ao amanhecer eram as mesmas mãos que as haviam aberto centenas de vezes antes.
A história de Samuel antes de ser profeta é a história de como Deus prepara aquilo que vai usar, não com espetáculo, não com pressa, não com atalhos, com anos de serviço ordinário, com solidão formativa, com a observação silenciosa de como o sagrado pode ser profanado e como deve ser honrado, com a experiência de ser deixado por amor e de aprender que ser deixado por amor é diferente de ser abandonado. Ana o entregou porque o amava, e esse amor na forma de ausência foi talvez a lição mais profunda que Samuel recebeu sobre a natureza de Deus. Com a lição de Eli, de que é possível conhecer a voz de Deus e ainda assim não agir sobre o que ela diz, de que o conhecimento do sagrado não garante a fidelidade ao sagrado, de que a autoridade religiosa pode coexistir com a falha moral de formas que destroem ambas, e com a chamada noturna que lhe ensinou a estrutura fundamental de toda a profecia, que a voz de Deus pode chegar em qualquer momento, em qualquer lugar, sem aviso e sem espetáculo, e que a única resposta adequada é a que Eli lhe ensinou: fala, porque o teu servo ouve. Essa é a vida de Samuel antes de ser profeta. Uma vida que a maioria dos textos sobre Samuel pula rapidamente para chegar aos ungimentos e às batalhas, mas que contém, em sua aparente ordinariedade, tudo o que Samuel precisaria para o que viria depois. Porque o que forma um profeta não é o momento do chamado. É tudo o que veio antes, cada manhã abrindo as portas, cada noite acendendo a lamparina, cada ano recebendo a túnica nova, cada separação da mãe que voltava para Ramá sem ele. O menino que cresceu no templo se tornou a voz que mudou Israel, mas primeiro ele foi apenas um menino. E esse primeiro, esse longo, silencioso, solitário, formativo primeiro, foi onde tudo começou.